Você conhece alguém que vive reclamando da vida? Você conhece alguém que para essa pessoa nada tá bom? Que ela é capaz de enxergar um defeito em qualquer lugar? Bem, o conto de hoje vai falar exatamente ao seu coração se agora você for capaz de se lembrar de uma pessoa que age, que tem esse comportamento. É um conto africano de tradição oral. E na África existe um hábito lindo, que é pedir para que as pessoas emprestem os seus ouvidos para ouvir uma história. E é exatamente isso que eu quero fazer agora com você. Pedir a sua permissão para que você possa ouvir essas palavras. Era uma vez. Era uma vez um homem que vivia dizendo que não tinha sorte. E isso não aconteceu assim de uma hora para outra. Quando ele era criança, ele fosse brincar de pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, alguma coisa sempre acontecia. E ele ficava reclamando. Ele era filho único e chegava em casa sempre reclamando para os pais. À medida que ele foi crescendo e se tornando um adolescente, as pessoas começaram a se afastar dele. É porque corria um boato que, como ele vivia reclamando de tudo, parecia que ele atraía o azar. Quem estava perto dele estava sujeito a acontecer alguma coisa de ruim. Bom, ele tinha pai e mãe nessa época e já se sentia sozinho, isolado. No dia que ele completou 21 anos, o seu pai faleceu de repente do coração. Aí ele foi tomado por um remorso enorme e começou a maldizer tudo aquilo que ele não fez para o pai. Ele deveria ter dito para o pai que amava o pai, ele deveria. O remorso tomou conta dele durante 3 anos. E no dia que ele completou aniversário, a mãe dele morreu igual o pai, do coração. Tinha gente que dizia que até parecia que o marido tinha voltado para buscar a esposa. E aí ele começou a maldizer, a xingar. E de frente ao caixão da mãe, ele começou a perguntar por que ele nunca teve sorte na vida. E foi nesse lugar, de frente ao caixão da mãe, que ele ouviu uma vozinha dentro da mente dele. Ele ouviu a voz da mãe dele, a mãe dele explicando que quem tinha contado isso para ela era a avó dele, mãe da mãe, que tudo que existe no mundo é obra de criação, de um Criador. Então ele parou e raciocinou assim: se existe um Criador que criou tudo que existe nesse mundo, esse Criador também criou o meu azar. Ele é responsável por isso. E ele se lembrou que a avó tinha contado para a mãe e a mãe tinha contado para ele que o Criador vivia no meio das nuvens, no céu, no paraíso. Então ele olhou no horizonte e a montanha mais alta que ele conseguia enxergar era uma montanha que era tão alta que a parte mais alta as nuvens cobriam. Ele olhou e disse: eu vou até lá, eu vou subir, vou me enfiar no meio das nuvens, e se eu chegar no paraíso, e se eu encontrar o Criador, ele vai ter que explicar para mim por que eu nunca tive sorte na vida, por que eu sempre fui cercado pelo azar. Ele não se despediu de ninguém, ninguém gostava dele mesmo. Pegou umas poucas coisas que tinha e partiu em caminhada. À medida que ele ia andando, de tempos em tempos ele parava, olhava para trás. E a cidadezinha que ele morava, que já era pequena, ficava menor. Teve uma hora que ele andou tanto, parou, olhou para trás e nem dava para ver a cidade mais. Foi aí que ele começou a subir a montanha. Aquela montanha que eu disse para vocês no início da história, que era tão alta que as nuvens não deixavam ver o topo. Ele foi subindo, 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 subindo. De repente, ele se deparou com um bosque. Eu não sei se vocês já viram, quando a luz dos raios de sol passam no meio das árvores e fazem desenhos no chão.
Eu não sei se vocês já viram, mas é uma cena tão bonita. O homem ficou encantado e pensou assim: nossa, que lugar lindo! Parece que eu estou no paraíso. E se eu estou no paraíso, aqui é a casa do Criador. Ele estava encantado e... Ai! Ele tropeçou. Ai! Tropeçou num lobo. O bicho era pele e osso e tinha o corpo coberto de feridas. As feridas vertiam uma água e um mau cheiro. Então o homem se assustou e começou a se afastar. E o lobo percebeu que ele estava se afastando e o lobo disse: me ajuda, eu estou morrendo, me ajuda. E o homem ficou assustado porque era um bicho falando. Então ele foi se afastando mais. E o lobo dizia: me ajuda, tem 15 dias que eu estou assim, eu estou morrendo. Então o homem receoso disse assim: você tem sorte, você tem um problema só há 15 dias. O meu problema é muito pior. Eu nunca tive sorte na vida. Mas ao invés de ficar aí deitado reclamando, eu tomei uma decisão. Eu saí para falar com o Criador. Quando ele falou a palavra Criador, o lobo arregalou os olhos e disse: fala de mim pro Criador, fala de mim. E o homem confuso disse: eu nem sei se eu vou encontrar o Criador, mas se eu encontrar e eu me lembrar, eu falo sim. E saiu muito impressionado ao ver aquele bicho agonizando. À medida que ele foi subindo, ele foi reparando que o caminho foi ficando quase sem vegetação. E quando ele chegou no meio da montanha, ele se deparou com uma cena que parecia uma miragem. Era um lago de um azul profundo, uma fina neblina sobre a água e um silêncio. Não tinha vegetação quase nenhuma, só uma árvore que estava quase toda seca e uma pedra grande de frente a ela. O homem observou aquela cena e disse assim: esse silêncio, essa paz, um lago aqui no meio do nada, eu acho que eu estou no paraíso. E se eu estou no paraíso, eu estou na casa do Criador. Ele deu a volta no lago, foi até aquela árvore que estava quase toda seca, se sentou na pedra que tinha de frente à árvore para descansar e ouviu uma voz rouca que dizia: me ajuda, eu estou morrendo. Me ajuda, eu estou morrendo. Era a árvore. Então a árvore insistia: as minhas raízes não conseguem tirar o que a terra tem de melhor. Eu estou morrendo, me ajuda. Aquilo foi irritando o homem. Me ajuda. Teve uma hora que ele não aguentou, se levantou e disse: olha, eu não aguento reclamação, tá? Eu não aguento. Eu não tenho sorte. Mas ao invés de ficar aqui plantado, reclamando, eu saí para procurar o Criador. Quando ele falou a palavra Criador, a árvore dizia: fala de mim pro Criador, fala de mim. E o homem irritadíssimo disse: eu nem sei se eu vou encontrar o Criador, se eu encontrar, se eu me lembrar, eu falo. E saiu ensimesmado, falando alto, que detestava seres que reclamavam. Ele ficou tão ensimesmado que ele parou de prestar atenção no caminho. É uma pena. Ele deixou de observar um caminho lindo com flores amarelas. Ele foi subindo, reclamando, falando sozinho. Ele só parou quando ele se deparou com uma casa que parecia um quadro. Era uma casa toda amarela e coberta de flores amarelas também. Parecia um quadro.
uma cena. Então ele pensou assim, uma casa toda florida no meio do nada, só pode ser a casa do Criador. E quando ele bateu na porta, quem abriu foi uma mulher. Então, pela primeira vez, passou pela sua mente que o Criador podia ser uma mulher, mas ela não era o Criador. Era uma mulher que vivia sozinha e estava feliz de receber visita. Abriu a porta, pediu para que ele entrasse, se sentasse, pôs na mesa café, pão e bolo. E o homem se sentiu tão bem dentro daquela casa que começou a contar a história dele, a vida dele desde quando era criança. Ele foi falando, e aquela mulher pacientemente ouvindo. Quando ele se deu conta, estava amanhecendo. Vocês acreditam que ele passou a noite inteira falando de si e aquela mulher pacientemente ouvindo? Então ele olhou nos olhos dela e disse: nunca ninguém me tratou com o respeito que você me tratou. Nunca ninguém me ouviu como você me ouviu. Eu poderia morar aqui, mas eu saí com uma missão: encontrar o Criador. Quando a mulher ouviu essas palavras, ela se levantou e disse: se você encontrar o Criador, você fala de mim? Então o homem ficou confuso e disse: falar de você? Que problema você pode ter vivendo aqui no paraíso? Então a mulher disse assim: de vez em quando eu sinto uma sensação tão horrível no meu peito que me sufoca. Vem para a garganta. Ai, é uma sensação péssima. Se você encontrar o Criador, você fala de mim. Então ele olhou nos olhos da mulher e disse: fique tranquila, de você eu jamais vou esquecer. Saiu da casinha e começou a subir a parte mais alta da montanha, aquela que lá de baixo não dava para ver porque as nuvens cobriam. E quando ele chegou no alto da montanha, no meio das nuvens, no mais absoluto silêncio, ele encontrou o Criador. Eu não sei dizer para vocês quanto tempo ele ficou naquele estado, naquele êxtase. O que eu sei dizer para vocês é que para cada pergunta ele tinha uma resposta. Eu não sei dizer para vocês quanto tempo durou esse transe. O que eu sei dizer é que para cada dúvida ele encontrou uma certeza. Eu não sei dizer quanto tempo durou. O que eu sei dizer é que quando ele voltou a si, ele tinha uma certeza genuína no seu coração. Ele era um homem de sorte e a sua sorte estava no seu caminho. E isso era uma verdade tão grande que ele tinha pressa de chegar no vilarejo e contar para todo mundo. Então ele voltou correndo. E vocês sabem que a volta é sempre mais rápida. Ele foi correndo, foi passando, passou em frente à casinha, passou direto. A sorte é que a mulher estava do lado de fora e ela chamou ele. Ô moço, moço! Desculpa, eu estava passando direto. Eu estou tão feliz, eu encontrei o Criador. Então ela disse: você falou de mim? Claro, eu disse que eu jamais ia te esquecer. Sabe essa angústia que você tem no peito? Essa coisa que sobe e te sufoca? Isso é solidão. O que você precisa é encontrar um homem bom, um viajante, e dar o amor guardado que você tem aí no coração. É isso. Olha, tudo de bom. Na hora que ele ia saindo, a mulher gritou: espera! Espera. Um homem bom, um viajante. A gente podia. Ah, não. Eu sou um homem de sorte, eu tenho a sorte no meu caminho.
Eu não posso ficar, mas eu tenho certeza que você vai encontrar alguém, porque você merece. Tudo de bom. E saiu com tanta felicidade que ele não teve tempo de parar e olhar para trás e ver a mulher que ele deixou chorando. Ele passou em frente ao lago, passou direto, passou pela árvore, a árvore chamou, ele voltou com raiva e disse, olha, para você vai ser rápido. Sabe qual é o seu problema? À medida que você foi crescendo, as suas raízes foram se aprofundando. Elas se depararam com o enorme baú que existe aí embaixo, enterrado, cheio de moedas de ouro. As suas raízes romperam a parte de cima do baú e começaram a se embrenhar no meio das moedas de ouro. Por isso que você não consegue tirar o que a terra tem de melhor. Por isso que você está morrendo. O que você precisa é de um homem com paciência, com uma pá para cavar. Ele nem conseguiu terminar de falar. A árvore dizia, é você, é você. Que sou eu coisa nenhuma? Eu sou um homem de sorte, eu tenho a sorte no meu caminho, vê se eu vou ficar aqui procurando pá, quantos dias eu vou ficar cavando? Ah, já te ajudei, agora é contigo. E saiu, passou pelo lobo, pulou por cima do lobo, foi indo, o lobo chorou, ele voltou e disse, ai, com você vai ser rápido também. Sabe qual é o seu problema? Seu problema é fome, é isso. O que você tem é fome. O que você precisa fazer é comer, se alimentar. É isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês de estar num diálogo e a pessoa falar uma palavrinha e passar um filme na sua cabeça. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas aconteceu com o lobo. Quando o lobo ouviu que o problema dele era fome, ele percebeu que ele tinha a solução do problema na frente dele. Mas o lobo tinha consciência das suas limitações. Ele estava fraco. Ele só tinha uma chance. E ele não podia falhar. Então ele reuniu todas as suas forças e numa fração de segundo ele pulou, matou e se alimentou com um homem sem sorte. E esse foi o terrível fim do homem sem sorte. E será também o terrível fim de todas as pessoas que passam pela vida reclamando. Pessoas que podem ver, mas que não enxergam. Pessoas que podem ouvir, mas que não se escutam. Pessoas que têm um coração, mas que não prestam atenção à sua intuição. Se ele tivesse capacidade de prestar atenção na sua intuição, no seu coração, ele jamais deixaria o amor da sua vida naquela casinha. Se ele tivesse capacidade de enxergar oportunidades, ele jamais desprezaria um tesouro aos pés daquela árvore. E, finalmente, se ele tivesse a capacidade de se ouvir, ele jamais diria o que ele disse para o lobo. Eu desejo que a história do homem que vivia dizendo que não tinha sorte permaneça guardada dentro do seu coração. E que você nunca deixe de agradecer. Agradecer as boas oportunidades que o bom Deus, todos os dias, coloca no nosso caminho. Essa foi a história de um homem que vivia dizendo por aí para todo mundo que não tinha sorte. Você conhece alguém assim?